Oi, gente, tudo bem? Bom, como você já deve ter percebido, eu adoro fazer conteúdos e falar sobre o final de ano, começo de ano, enfim, falar sobre essa questão desse fechamento de ciclo. E aí, como eu sei que isso ajuda demais vocês, eu resolvi documentar aqui, né? Na verdade, eu tô aí numa tentativa de fazer vários conteúdos. Meio que não tô conseguindo muito, porque tô aproveitando para descansar um pouco a minha mente. Mas enfim, esse conteúdo de hoje, esse vídeo, esse GTV de hoje, né? Eu quero documentar aí um pouquinho do que eu tô fazendo, quais são as coisas que eu tô fazendo agora nesse final de ano. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, principalmente para você que empreende. Então fica aí e vê esse vídeo até o final. E eu percebi que esse ano eu tô conseguindo fazer bastante coisa relacionada a esse fechamento de ciclo. Tô bem organizada mesmo, né? Assim, é o ano que eu estou mais organizada em relação a isso e eu tô bem contente. Vamos lá, primeiro de tudo, eu comecei a ler esse livro aqui, ó, Essencialismo, e eu tô gostando muito, muito dele. Eu tô na metade já. E eu gosto de marcar, né? Quando eu leio, eu gosto de marcar todas as partes mais importantes, né? Pra eu lembrar depois, enfim, pra fixar bem. E esse livro tá me ajudando bastante, assim. Eu acho que eu comecei a ler no momento certo, que é final de ano, fechamento de ciclo. E ele tá me ajudando muito a separar o que é essencial, a olhar com mais cuidado, a ser mais detalhista em avaliar tudo ao meu redor, né? Todos os meus projetos, os meus planos, quais são as coisas que estão na minha rotina, né? Então eu tô sendo agora bem seletiva, tô tentando porque é muito difícil. A gente é mesmo rodeado de muito ruído e muita informação. E assim, 90% lixo, né? Coisas que não agregam pra gente. Enfim, a gente queima muito tempo. Essa que é a verdade. A gente queima muito tempo com besteira. E como que começou essa minha jornada de fechamento de ciclo? Bom, eu senti muita necessidade de começar pela minha casa, principalmente porque eu ainda trabalho de casa, né? Ainda mais agora esse ano que foi um ano de home office. Mas embora, né? Entretanto, todavia, eu já tô trabalhando em home office mais de 2 anos, acho que deve ter uns 2 anos e meio. Não é a rotina assim que eu mais amo, mas é o que estou passando nesse momento. E tô fazendo assim de tudo para em breve poder voltar a trabalhar no ateliê, né? Eu tenho um ateliê, mas ele serve mais como um suporte, eu não fico lá há muito tempo, vou só alguns dias. Então o que eu fiz? Eu tirei todos os entulhos, todo o excesso da minha casa, eu tentei tirar. Eu sempre faço esse exercício, né? De tirar excessos, porque antigamente eu era uma pessoa que trazia muita coisa para casa desnecessária, né? Então eu tô tirando esses excessos. Esse final de ano eu fiz uma limpa bem grande, mudando também objetos de lugar, né? E esse exercício já tá me ajudando a ficar mais calma, a não ficar visualizando muita bagunça, então eu tô trabalhando muito nisso. Eu realmente não queria ter que perder tanto tempo em casa, mas como é o meu local de trabalho, eu não tenho muito o que fazer. E agora eu praticamente já terminei essa arrumação, tá? Essa grande arrumação aí, faltam alguns cômodos, como a área de serviço e a varanda. De resto, eu praticamente já tirei tudo, tá bem mais clean, bem menos sem objeto e tá sendo ótimo, tô amando. E também mudei várias coisas de lugar, móveis, fiz algumas mudanças que, assim, eu adorei. Tá ficando bem bom mesmo. Outra coisa que eu tô fazendo também é descansar. Não era uma coisa que eu estava planejando, mas acabou que meu corpo tá pedindo e eu tô entrando um pouco nesse clima de final de ano. Tô trabalhando bem menos e tô aproveitando aí para recarregar minhas energias, descansar fisicamente e mentalmente. Então também tô dando uma descansada que eu acho que é muito válido você aproveitar esse gancho de final de ano e dar uma descansada também. Porque começa janeiro já na loucura, então aproveita esses dias para trabalhar menos, para dar uma descansada. No próprio dia 25 de dezembro eu praticamente não fiz nada, fiquei só no celular, vendo filme, no sofá, enfim, praticamente não fiz nada mesmo, só descansando. Outra coisa que eu já fiz, né, que eu gosto de fazer é pegar, eu tenho uns papéis que eu tenho as metas de todos os anos, acho que desde 2016. Então eu gosto de olhar as minhas metas de 2020, circular o que eu consegui fazer e também eu acabo olhando as metas dos outros anos. E é engraçado porque algumas metas eu consegui concluir esse ano, mas eu tinha colocado em outros anos. Então, olha só, às vezes a gente não, na verdade, eu não tinha muito essa noção, né? Eu colocava um monte de coisa e achava que ia conseguir fazer tudo. Hoje em dia eu já tenho noção de que um ano não é muito tempo, tá? Então eu já tenho uma noção
de que eu não vou, do que eu vou. Eu sou mais realista nessa questão das metas, né? Hoje em dia eu já sou mais realista, coloco metas mais possíveis, enfim, tô assim agindo aqui um pouco mais com os pés no chão nesse sentido. Mas é muito bom olhar o que eu consegui fazer, olhar as coisas que eu ainda quero fazer e escrever as novas metas. Isso eu também já fiz, mas eu quero sentar e fazer com mais calma, mais detalhadamente também. E na minha cabeça eu meio que faço também um balanço, né? Um balanço mental, assim, de todas as coisas que eu consegui fazer esse ano, concluir. Realmente foi um ano que eu consegui fazer muita coisa, eu trabalhei bastante, eu tô super satisfeita nesse sentido. Eu não tô assim com a minha consciência assim do tipo, nossa, procrastinei o ano inteiro, não. Eu tô bem leve nesse sentido porque eu sei que eu fiz a minha parte e eu tô muito feliz com meus resultados e com tudo que eu ando conseguindo produzir, né? Eu acredito não, eu tenho certeza que eu evoluí muito, eu melhorei muito nesses últimos 2 anos, né? Eu meio que virou a chavinha, eu meio que acordei pra muita coisa. Então, eu tô bem satisfeita nesse sentido e eu tenho certeza que 2021 também vai ser um ano de muita pauleira, muito trabalho, mas vai continuar sendo um ano de colheita, porque eu planto bastante. E, enfim, eu só desejo que você também consiga ter essa noção de que você precisa plantar bastante, né? Dia após dia, precisa plantar muito para que você consiga realmente colher os seus resultados. Outra coisa, eu tô tentando esses dias resgatar velhos hábitos que eu amo e que eu meio que fui deixando de fazer, que nem o hábito da leitura. Eu acho que eu fiquei 2 meses sem ler meus livros e eu realmente é um hábito para uma pessoa que não gostava de ler, que não suportava ler. Eu, eu tô até assim bem satisfeita porque eu tenho gostado bastante. Então é um hábito que eu coloquei na minha rotina já tem quase 2 anos e eu amo mesmo. Então, outra coisa, voltar a ter um momento mais pra mim. A Chloe tá fazendo a maior bagunça aqui. Eu acho que eu vou colocar ela lá no quarto, peraí. Meu amor? Bebezinha? Bom, voltando à história dos hábitos, eu tô tentando voltar a velhos hábitos, né? Hábitos de desenvolvimento pessoal que eu adoro fazer. Tem a leitura, tem a meditação. Comecei a fazer Ho'oponopono, mas ainda não peguei firme. Então eu quero voltar a ter esse meu momento, que pode ser de dia e também um pouco à noite, não sei. Quero voltar, estou voltando, né? Resgatando hábitos legais que na correria eu acabo deixando de fazer. Assim, eu tô. Pra 2021 eu quero um ano assim com menos ruído, com menos desperdício de tempo em coisas desnecessárias. Eu tô assim, realmente caminhando, tô indo nessa direção. É muito difícil, mas é uma coisa assim que eu desejo demais pra 2021. Passar mais tempo de qualidade fazendo as coisas que eu gosto, perder menos tempo com excessos, com ruídos de informação, de celular, sabe? Eu tô assim muito tentando e querendo seguir essa linha e é bastante difícil. Agora vamos para a parte mais legal assim que eu fiquei metade de um dia inteiro fazendo e foi bem legal, tô bem satisfeita, né? Pela primeira vez eu consegui fazer um plano de negócios, um plano de negócios pro próximo ano, assim, da maneira que eu tô bem satisfeita, assim. Muita correria nos outros anos e agora eu consegui, né, ter uma clareza maior e fazer tudo muito mais detalhado. Eu tô bem feliz com isso. Então eu fiz esse plano anteontem, eu acho. E os 2 primeiros meses já estão bem detalhados. Eu vou olhar aqui um pouco pra ele e vou falando mais ou menos o que tem nesse plano pra vocês fazerem aí também, tá bom? Bom, eu vou lendo e vou falando aqui pra vocês, tá? Aqui eu escrevi meta de faturamento, mas isso eu ainda não fiz esses cálculos, mas eu preciso fazer para colocar aqui. E eu meio que separei, subdividi, porque eu tenho, na verdade, 2 negócios, né? Um negócio de ensino, onde eu tenho meus cursos e produtos digitais, e também tenho a minha marca. Bom, e dentro dessa empresa de ensino também entram outras coisas, como a minha marca pessoal, né? Publicidades e projetos, enfim. Eu separo bem essas coisas e eu coloquei aqui, né? E eu coloquei os projetos que eu quero tocar, que eu quero continuar tocando em novos projetos em 2021. Então eu meio que fui separando assim, eu separei em blocos de prioridades. Então, digamos assim,
Tem 4 aqui em cima que vão ser, que eu vou fazer primeiro, depois tem 4 que eu vou fazer aqui nos próximos meses, a partir de março, mais ou menos. Fui dividindo dessa maneira, mas escrever assim, o que você quer fazer num ano, os projetos que você quer fazer e colocar por prioridade é muito importante. Lá no fim eu coloquei o que é o menos prioridade, mas é um projeto super legal que eu quero muito fazer ano que vem e também é o mais difícil, mais complicado, mas ele não é a grande prioridade, né? Então ele tá lá no fim. Então é isso, listar quais são esses projetos, os focos e as prioridades, tá? E eu também quero fazer uma nova estratégia de conteúdo. Quero mudar um pouco do meu foco na mídia, que eu coloco mais o meu foco, por exemplo, os stories. Então eu quero fazer umas mudanças aí no primeiro semestre para ver como é que dá e se dá certo, né? Isso que eu tô pensando. Porque, enfim, eu quero jogar mais energia para outras mídias, né? E querendo ou não, o Instagram, os stories, ele consome muito meu tempo. Vou fazer esse teste e vou ver o que acontece. Enquanto eu não tenho uma equipe muito grande, né? Hoje em dia eu tenho pouquíssimas pessoas. Eu ainda não consigo fazer. Eu sou só uma, né? Eu tenho consciência do quanto eu consigo produzir. Então, saber fazer cortes, saber ver o que é o essencial, né? Como o livro explica, isso é muito importante. Eu tô tentando realmente ver como que eu posso fazer da melhor maneira, sabendo que eu sou só uma e que eu não posso abraçar o mundo, né? Então, isso é muito importante. Aí aqui embaixo eu coloquei assim também, qual é a meta mínima, a meta média, meta excelente e o investimento para cada projeto desses que eu faço, né, que eu já venho fazendo e que eu quero fazer, né? Então colocar metas de valores, que é uma coisa que eu meio que não fazia e agora eu vou começar a fazer. Aí aqui nesse mesmo material eu coloquei um checklist de coisas para eu fazer ainda agora em dezembro, né? Que é fazer o meu plano de negócios, organizar os meus conteúdos de final de ano, fazer o balancete financeiro, enfim, coloquei algumas coisas que eu preciso fazer, limpeza no meu celular, que tem muito arquivo, isso é uma coisa que eu até já fiz. E aí agora eu subdividi por meses, tá? Tudo que eu quero fazer eu subdividi por meses e já meio que planejei até o final do ano algumas coisas, né? Então, os meses de janeiro e de fevereiro já estão bem detalhados, ou seja, eu não vou mais andar no escuro, eu já sei o que eu preciso fazer em cada semana, né? Já tá tudo bem organizadinho. E aí, o que que eu organizo de fato, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho 2 empresas. Eu tenho meu curso, eu tenho todo esse trabalho em volta de conteúdo, em volta de conhecimento, enfim, publicidade. E eu tenho a minha marca, a Asteli. Então, eu meio que já separei, eu já separei, já organizei todas as turmas que eu vou abrir, quais meses serão e tudo que eu preciso fazer em torno, né, desses lançamentos dessas turmas. E aí aqui eu já coloquei os meses, e aí, por exemplo, eu já coloquei também dos outros projetos que eu tenho, né, das coisas que eu quero lançar, eu já coloquei também em qual mês, mais ou menos. E assim, o plano de negócios de 2021, né, no meu caso, o seu plano também, não precisa ser, além de não precisar ser, ele não deve ser algo estático. Você deve ir adaptando e ir mexendo nele, né? Por exemplo, quem fez o plano de negócios agora desse ano da pandemia teve que mudar completamente, porque, né, veio uma pandemia e todo mundo teve que se adaptar. E aí, por exemplo, eu já coloquei também todos os lançamentos de coleções que eu quero fazer da Asteli, coloquei mais ou menos, porque isso ainda não é uma coisa que eu amarrei, mas eu já coloquei o que eu vou fazer em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, em março. Enfim, eu planejei já dessa maneira. Os 2 primeiros meses estão bem detalhados, assim. Eu tenho muita coisa para fazer, tá? Uma loucura. Mas realmente, até pra gente saber que não vai dar pra tirar muitos dias de folga, enfim. Dá pra se organizar dessa maneira, melhor do que ficar totalmente no escuro, né? Então, assim, eu achei maravilhoso isso. Tá muito detalhado, tá muito bom mesmo. E eu sugiro que você super faça esse plano, né? E como que você pode fazer isso em relação à sua marca? Eu vou lançar minha marca em janeiro. Tá, em janeiro eu vou lançar quais produtos? Mas para eu fazer esse lançamento em janeiro, eu preciso avisar as pessoas por e-mail, eu preciso, sei lá, de repente fazer um trabalho de marketing de influência com blogueiras. Então, tudo isso você vai organizando, vai colocando
teu plano, né? Mês após mês, semana após semana, para que você não chegue, pum, vou fazer isso agora. Mas sabe, para você fazer as coisas, você precisa de um planejamento, de uma estratégia. Então, por isso que é muito bom e muito importante você organizar como que você vai fazer e fazer esse teu plano, tá? E aí, olha só, sabendo disso, desse meu plano, eu já sei em qual semana eu preciso fazer foto de produto, em qual semana eu preciso escrever conteúdo, XYZ, e-mails, sabe? Já dá pra ter uma clareza muito legal aqui mesmo se você fizer esse seu plano. Bom, aí tá, depois do plano do plano de negócios, eu também fiz um plano financeiro detalhado de tudo que eu pretendo fazer no ano que vem e quanto eu vou precisar investir em cada coisa. Então, por exemplo, os 4 primeiros meses, eu já fiz um balanço da minha produção que eu quero fazer, quanto que eu vou gastar, eu já tenho essa noção. Quanto que eu vou investir, quanto que eu vou destinar para marketing de influência, para marketing, para mídia paga, né? Eu fiz todo um outro planejamento, né? Em outra parte, né? Eu fiz um planejamento financeiro de quanto que eu vou investir em cada coisa, quanto que vai sair, para eu ter uma noção. E aí aqui uma coisa que eu já falei, mas que eu anotei, né, para falar, que é mudar algumas estratégias e extrair o essencial do essencial, né? Que nem eu falei dos stories, do conteúdo, eu meio que tô mudando algumas estratégias agora nesses primeiros meses do ano e vou ver o que acontece. Outra coisa muito importante, né, e que eu acho que eu já falei nesse vídeo, gente, porque eu acabo falando sendo repetitiva, é saber que eu não posso fazer milagre, né? Saber ter uma noção real, pé no chão do que eu posso fazer, né? O meu tempo é igual ao de todo mundo, 24 horas por dia. E realmente ter uma noção ali do que eu consigo fazer. E com esse planejamento de 2021 foi bem interessante porque dá pra ver bem realzão assim o que dá pra fazer no ano, sabe? Porque às vezes a pessoa pensa que vai fazer zilhões de coisas no ano e não é bem assim. Um ano é muito tempo, dá pra você fazer bastante coisa, mas ao mesmo tempo também não é muito tempo. E não dá pra fazer zilhões de coisas. E dependendo de como é a sua produtividade, pior ainda. Você consegue fazer menos ainda. Tirar todo o ruído que eu puder da minha vida, né? Eu tô tentando, como eu já falei também. Parei de seguir algumas pessoas que já não fazia sentido. Tem gente que eu acompanho mais pelo YouTube, então, principalmente porque eu trabalho com criação de conteúdo. Então, pra gente que já tem que fazer muito conteúdo na internet, é mais difícil ainda. A gente precisa se policiar muito mesmo sobre qual informação a gente deixa entrar na nossa vida e isso vai pesando na nossa cabeça, sabe? Nosso cérebro é tipo um disco rígido, né? E se você colocar muito ruído e muita informação, você fica atordoado, né? Então é engraçado porque tem alguns assuntos que de propósito eu excluo da minha vida nesse meu momento, né? Então eu realmente não quero saber, não quero me informar porque eu não tenho tempo. Minha mente não suporta, minha mente suporta até uma quantidade, até um volume de informações, né? Então talvez em outro momento da minha vida eu consiga incluir outros assuntos. Mas eu poderia até dar vários exemplos aqui, mas, por exemplo, um desses exemplos, tem pessoas que eu não sei zero da vida, Big Brother, novela, essas coisas, eu realmente faço questão de ficar por fora, não perco meu tempo zero com esse tipo de coisa. Uma escolha mesmo, porque minha vida já tem muito ruído, já tem muita informação, então eu preciso mesmo ser estratégica e tirar o máximo que eu puder, para conseguir ficar mais leve e dar foco no que realmente importa para mim. Bom, e agora para finalizar, né, eu tinha colocado aqui tirar todo o excesso de informação inútil que eu puder, tirar todo o ruído possível que eu puder da minha vida. E um desses ruídos que eu até já falei é a bagunça mesmo que fica na casa. Como eu ainda trabalho em casa, ainda estou trabalhando em casa, querendo ou não, isso me atrapalha. Então eu estou tentando colocar uns hábitos novos aí para ver se eu consigo não perder tanto tempo com bagunça, né? Que seria sempre que eu usar uma coisa, que eu bagunçar, arrumar na mesma hora. É bem difícil, toma bastante tempo, mas eu vou fazer um teste aí e ver o que acontece, porque realmente isso estava me deixando num estado muito... É difícil, né? A gente tem que lidar com toda a arrumação da casa, com todos os serviços domésticos e com todo o trabalho, né? Então,
era um dos ruídos aí que tava rolando, excesso de entulho, de coisa, e eu tô tentando melhorar nessa parte. Bom, e para finalizar meu planner, né, que eu ainda não comprei, e eu vou ver se eu resolvo isso essa semana, porque eu gosto desse momento do planner, de passar pro papel, anotar as metas, anotar tudo que eu quero fazer, enfim, eu gosto desse momento do planner, né? Como vocês sabem, eu uso o planner, mas eu também coloco tudo muito no digital. O planner, enfim, é um jeito meu aí que dá certo. O planner eu meio que vou colocando as coisas que eu preciso fazer ali do dia e que eu vou fazendo, né? Mas a maioria das minhas coisas estão em modo digital e eu também gosto bastante. Mas eu preciso ter um pouco do papel, eu gosto. E, enfim, eu preciso ir atrás do meu planner. Eu já olhei alguns que eu não gostei. Eu tenho um tipo específico de planner que eu gosto, né? Gosto de olhar as minhas listas também nesse final de ano. Eu tenho listas de compras, coisas que eu quero comprar pra mim, que eu já comprei, né? Eu vou ticando o que eu já comprei, vou anotando o que eu quero. E assim eu consigo comprar o essencial para justamente não trazer mais excesso de coisas para dentro de casa, né? Então, ter a lista para mim e ficar olhando as minhas listas é importante. Vou aproveitar esse final de ano também para fazer uma varredura aí nas minhas listinhas, tá? Também tem minha lista de livros, enfim. Tenho lista de várias coisas e também tá tudo no digital. Enfim, ver as minhas prioridades, sempre tentar. Eu quero poder usar bastante tempo nesse próximo ano para analisar melhor as minhas escolhas e as minhas prioridades. Eu tenho assim um certo problema em fechar alguns ciclos, mas eu tenho que ser forte, né? E esse livro está ajudando bastante. Eu tenho que olhar, pensar, repensar e pensar mais uma vez se aceitar um projeto, aceitar fazer um trabalho, aceitar certas coisas realmente é o que eu preciso e é o que eu quero. Porque quando a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não para outras coisas, né? E eu quero poder cada vez mais dizer sim para as minhas coisas, para as coisas que eu quero, para os meus projetos e para a minha vida, né? Então, pensar muito nas prioridades agora nesse final de ano é muito importante, gente. É impressionante a quantidade de tempo que a gente perde fazendo coisas que não é pra gente fazer. E por fim, né? Eu acho que eu já falei por fim várias vezes aqui, mas e por fim, comprar os meus banhos. Eu gosto de fazer um banho, passar um sal grosso, final de ano, fazer aquela limpeza energética. Eu não sou assim muito ligada nessas coisas, mas assim, minha mãe fazia muito, né? Então eu gosto de fazer. Eu vou atrás de comprar uns banhos, algumas coisas que eu anotei, para fazer essa limpeza e para começar o ano assim, com o pé direito, né? É só o que eu desejo, finalizar ciclo, né? 2020 tá ficando para trás com tudo que aconteceu. Para mim foi um ano de desafios, mas também foi um ano maravilhoso que eu consegui fazer muita coisa, consegui tirar muitos projetos e planos do papel. E é isso, né? Depois dessa dos banhos, acabou a lista e eu já me sinto assim super preparada para o próximo ano. Tô com a minha consciência bem leve, assim, tô bem feliz e respeitando sempre a minha jornada, respeitando o meu tempo, o meu limite, né? Saber se autoconhecer e saber até onde a gente pode ir, né? Esse ano foi um ano de muito assim, foi difícil para mim em relação à ansiedade, a ficar dentro de casa, e eu pude me conhecer mais e saber mais dos meus limites, saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Foi um ano realmente de muito autoconhecimento. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele possa te ajudar de alguma maneira e que você possa também fazer um ritualzinho aí de fechamento de ciclo para que você consiga começar o próximo ano com o pé direito e como deve ser, né? Com muito sucesso. Beijos, tchau!